uma forma descontraída. E algumas pessoas não gostavam desse programa. Era um programa, assim, bem dual. Ou você amava ou você odiava. Porque ele falava de sexo de uma maneira que nunca se viu antes na televisão brasileira. Então, os conservadores, assim como o Eduardo Costa, né, que é um homem de uma mulher só, um casamento só, um homem muito conservador, casou logo jovem, né? Nunca fez sexo assim casual, se sentiu ofendido com o programa que a Fernanda fazia na TV Globo naquela época. Então ele resolveu chamar o programa de. É um programa de esquerdista, maconheiro, vagabundo, imbecil. É Essas foram isso. as palavras utilizadas pelo Eduardo Costa. Olha, vou ser sincero, Gi, eu também Hum, não gostava desse programa. Uma coisa é você trazer pautas, que nem a gente fez com a Marcela Marcela. McGowan na sexta-feira aqui, que ela falou de sexualidade, né, de uma forma totalmente didática, Ela uma é forma muito que a gente... elegante, Não, né? ela é maravilhosa, a gente aprendeu e tal. Outra coisa, né, é uma apologia explícita, né, ainda mais em horário nobre, como eu acho que o programa Amor e Sexo fazia. E eu não gostava, mas aí cada Mas um você tem ia direito. pra televisão falar mal da Fernanda do programa? Aí que tá, né? Aí que tá. Você pode não gostar, você pode gostar. Agora, você ofender, ainda mais de caráter pessoal, como foram aí as palavras do Eduardo Costa em relação a Fernanda Lima, aí ele errou. Eu até concordo, que na minha opinião, o programa era um programa desnecessário, assim como esse do Galhaço com a Giovanna Eubank, que eles põem lá todo mundo pra beijar ao mesmo tempo, a Giovanna Eubank pedindo pro Galhaço beijar outro homem na frente dela, como se isso fosse uma desconstrução, né, um ensinamento aos novos tempos. Para mim isso daí é uma pouca vergonha, né, porque a televisão tem um papel educativo, aliás está até ali Uhum. nas cláusulas, né, na hora da concessão de uma televisão aberta, tem um papel educativo. Eu acho que isso não acrescenta em nada para os jovens, né, para a criançada, pessoal que está assistindo televisão naquela faixa de horário, ainda que tenha classificação e tal. Mas as palavras do Eduardo Costa foram palavras totalmente desnecessárias. É quando você perde a razão, sabe aquela história? Você tá na Tem razão, razão. mas você passa do ponto, você passa, né, a perder totalmente a razão. E ele tem que começar, já que ele foi condenado, eu não quero saber também se ele tem Lamborghini, eu quero ver ele pintando o muro de escola, eu quero ver o Eduardo pagando a pena pela qual ele foi condenado, Gi. E ele foi condenado, gente, no Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, Eduardo é mineiro e mora em Minas Como é que Gerais. faz? E aí? Então, ele vai se apresentar para cumprir sentença, só que ele vai pedir, porque teve o processo na vara criminal, agora ele vai executar a sentença. Vai ter um processo da execução da sentença, que ele com certeza vai pedir para encaminhar essa execução da sentença para Minas Gerais, para a comarca onde ele mora, lá para a cidade onde ele mora. E aí lá, o juiz da cidade dele vai escolher algum lugar para ele prestar o serviço à sociedade, seja numa escola, seja numa creche, a PAI, aqui em São Paulo tem a PAI? Tem. A PAI, em algum setor público que esteja precisando de um serviço comunitário, por exemplo, que é o que o Bruno falou, pintar um muro. Ele, que é músico, ele pode dar uma aula de canto numa escola, ou ele pode dar uma aula de música, né, de instrumentos musicais, não sei se ele toca algum instrumento. Pode pegar ele como uma figura que tem um trabalho que pode ensinar outras crianças, né, alguma arte, a arte do canto, a arte de tocar algum instrumento, pegar ele e utilizar a função dele como músico para essas crianças ou capinar Lógico. sabe, terreiro de escola? Você sabe que é terreiro aqui em São Paulo, né? É, Uma área verde, um assim, tá terreno plantado. baldio É ali. um terreno, um terreiro, algum Terreiro, serviço. É porque lá, terreiro eu terreiro pra conheço, né, gente de é. Umbanda, de Não, aqui Candomblé. em São Paulo vocês não sabem o que é terreiro, né? É Não. uma área aberta, assim, onde a gente coloca café. Você pode colocar café, milho. Em todo Entendi. sítio tem um terreiro. Entendi. Não, tá certo, Lá entendi, em Minas, eu acho entendi. que fala terreiro também. É. Então que ele vá aí pro terreiro, né? Mas o negócio é o seguinte, o Eduardo, eu não gosto desse negócio, cada um tem direito à sua opinião política, né? Isso aqui a gente não vai discutir jamais. Mas eu não gosto quando você ofende quem pensa de forma contrária, né? Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou isso, eu sou aquilo, mas trata o outro com respeito. Acho que o Eduardo Costa não tem direito nenhum, independente daquilo que ele acredita, de chamar quem pensa, né, de uma maneira mais esquerdista, de vagabundo, de maconheiro, disso e daquilo. Você pode ir lá, você pode apoiar o presidente que você gosta, como a gente viu na Jair camiseta dele ali, Bolsonaro. né, que ele apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas você não pode, né, jamais, ainda mais nesse momento que nós vivemos, que tudo é tão polarizado, que tudo é tão levado assim ao extremo, né, e eu acho que isso não acrescenta nada para o nosso país, porque o mesmo cara que
pensa diferente de você, a gente tá junto aqui nessa bagaça, né? Você tem que amar seu irmão esquerdista, o esquerdista tem que amar o seu irmão, né, da extrema direita, porque se a gente ficar nessa guerra, não vai adiantar absolutamente nada. E os artistas que, né, falam pra massa, eles tinham aí que conscientizar as pessoas que, independente das questões e das convicções políticas, a gente tinha, né, que nos unir nessa situação que a gente está complicadíssima, por sinal. Eu já vi uma sinal. fala do Eduardo, não sei se foi numa entrevista ou se foi no TikTok dele, que ele se arrepende de uma coisa na vida dele, que foi ter entrado de cabeça assim na política. Por quê? Não foi só por conta desse processo, que isso aqui, eu acredito que seja da primeira eleição do Bolsonaro, porque o programa já tem muito tempo, a Fernanda mora inclusive em Portugal agora com os filhos dela e com o marido, Rodrigo Wilbert, e aí ele falou, se tem uma coisa que eu me arrependo da minha vida, foi ter envolvido tanto na política assim. Porque ele teve problemas com shows também, e você acaba vivendo aquela coisa de ficar polarizado, briga com um monte de gente, atrapalha nos shows, porque ele era uma pessoa que agradava a todos os públicos, né? E quando a gente teve essa briga aí de direita, esquerda, essa confusão que foi, briga dentro de casa, as pessoas acabavam não indo no show do Eduardo Costa, que é um artista talentoso, porque ele era o cabo eleitoral do Bolsonaro. O Eduardo Costa, junto com o Leonardo, foi para Brasília ficar lá do lado do Bolsonaro na hora dele fazer um discurso, sabe? Ele entrou de cabeça mesmo na política e pelo que a gente viu ele não ganhou nada, pelo contrário, ele só perdeu aí os 70 mil e as horas que ele vai ter que prestar de serviço à comunidade, porque vão ser muitas horas, Bruno. Se não me engano, a condenação dele foi de 7 anos. Ele vai ter que prestar muito serviço à comunidade aí. Lógico que é muito melhor você prestar um serviço à comunidade do que ir preso. Ele até tentou fazer uma prestação pecuniária. O que seria prestação pecuniária? É um valor que você paga ao Estado para você não ser preso, porque a sua pena vai ser diversa da prisão. Para você não ser preso e para não prestar serviço à comunidade, eu pago um valor. O juiz até agora falou que não, que ele vai ter que prestar o serviço à comunidade como uma lição. Não deve falar da sua coleguinha, nem generalizar todos os petistas, esquerdistas dessa forma. Essa fala que você usou fere a honra da Fernanda Lima, ela se sentiu mal, né? Deixou a sua honra, sua conduta, que até então era libada diante da comunidade, da sociedade, deixou a sua honra manchada. Então, por conta disso, para você aprender a não fazer mais isso, você vai ter que prestar o serviço à comunidade e vai ter que pagar um valor para Fernanda Lima. Não, exato. E outra coisa, né? Ele pode encarar isso daí, como é fácil, né? Resolver as coisas. Então eu mando o dinheiro, a gente resolve tudo. O juiz não aceitou. Se fosse tudo tão fácil, se tudo o dinheiro comprasse, né? O dinheiro compra quase tudo, né? Ainda não compra tudo, mas compra quase tudo. Assim, ele pode encarar esse castigo, né? Essa punição de duas maneiras. Como um castigo. Meu Deus, que chatice, vou lá pintar aquela desgraça, que coisa horrível e tal, que humilhação, né? Um cara do meu patamar tendo que se prestar a esse papel. Ou ele pode encarar como o Chris Brown fez, quando o Chris Brown também foi condenado lá nos Estados Unidos a prestar serviços comunitários depois que ele agrediu a Rihanna. Ele disse que foi uma experiência transformadora, né? Porque ele simplesmente teve contato com crianças carentes, né? Ele mudou um pouquinho o universo, o nicho que ele estava vivendo para encarar outras realidades. Né? Então é você voltar à sua origem, porque Eduardo Costa ele nasceu humilde, né? Pobre, exato. Então seria também uma experiência humana, né? Talvez não seja uma experiência bacana em âmbito profissional, tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro, mas uma experiência humana talvez que ele possa refletir, né? Voltar às origens, voltar para a base é importante aí para todo mundo em diversos momentos da nossa vida. Então vamos aguardar que a justiça seja feita, porque, né? Não quero saber. E acredito que a justiça também não queira saber. Seria um cantor sertanejo, né, de sucesso, renomado. A lei deveria ser, eu sei que não é, mas a lei deveria ser igualmente para todos, né, gente? Para todos, é isso. E o Eduardo podia aproveitar, como você disse, né, e usar isso de uma forma positiva, e ele dar uma aula de violão ou aula de música para as crianças e adolescentes, porque eu tenho certeza que ele vai encontrar algum talento ali, ou vai despertar esse talento em alguma criança. E eu tenho certeza que essas crianças adorariam ter aula com o Eduardo Costa. Sim. E só para matar esse assunto Eduardo Costa, hoje ele também assumiu que errou. Né? É importante a gente colocar aqui que a pessoa ela se torna grande quando ela reconhece o próprio erro. Ele pediu desculpas, né, a todas as pessoas que foram ofendidas na fala dele. Ele pediu desculpas pessoais, né, uma desculpa direta ali para Fernanda Lima. E arcou com as consequências da justiça que o condenou. Então tá tudo certo. Né? Ninguém aqui vai ficar martelando o Eduardo Costa, porque as desculpas foram pedidas e ele também pagou aí no bolso e agora vai pagar com os serviços comunitários. Eduardo Costa é gente boa, gente fina, é um cara que ajuda muita gente,
né? Errou como qualquer um tá sujeito a errar, né? Ainda mais quem tem opinião, quem se expõe, quem dá a cara a tapa, uma hora ou outra você acaba perdendo aí um pouquinho a mão e que o Eduardo Costa possa realmente aprender e tirar a lição disso tudo, não é verdade? É isso, gente. Se você tá assistindo a gente hoje, começou a semana, a gente já começou com o link aqui, ó. Eu toda organizadinha, tomei um banho pra vir pra cá. Bruno tá